Salve, salve vocês! Olha aí, estamos aqui para mais um desses nossos vídeos muito interessantes sobre o melhor do Paraná. E você sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de um lugar que até a década de 30, começo da década de 30 era um distrito. Em 1934, foi elevado a município. Cresceu muito com o café. Foi feita uma cidade planejada. Alguém foi lá e fez um plano para criar essa cidade. Tanto que ela é um exemplo de urbanismo. E é uma das maiores cidades do sul do Brasil. E, diga-se de passagem, uma das maiores economias e uma das melhores cidades para se viver nesse Brasilzão. Nós vamos falar de Londrina. É isso aí. E nada como falar com uma pessoa que é dali, cresceu lá. Boa noite, professor Gibelato. Tudo bem? Boa noite, professor Tarcísio. Boa noite para você que está nos assistindo nessa noite abençoada. Vamos lá. Eu quero aprender com você sobre Londrina. Tá? Eu sei que você vive aí, trabalha bastante, né? E eu preparei aqui algumas perguntinhas para te explorar, né? Vou começar aí. Hoje, já saindo de todo esse crescimento que teve em Londrina, né? Do ponto de vista assim, geral, né, econômico, social, politicamente falando, né, porque nós estamos aí também nesse país polarizado, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Qual o posicionamento da sociedade, né, gente? Ou seja, como que está Londrina hoje na sua economia, como que está a sua sociedade, como que está o emprego, como que as pessoas estão aí saindo dessa pandemia e como que está o viés político aí dessa grande cidade? Primeiro, eu quero dizer que é uma honra poder falar dessa grande Londrina, dessa cidade que eu amo tanto, que eu aprendi a respeitar, a cidade onde eu nasci, me criei, me casei, tenho meus filhos, me formei e pretendo dar minha contribuição aqui na cidade sempre que possível. Falar sobre Londrina é falar como se eu estivesse falando sobre um filho, um irmão, a mãe, um pai, um parente, um amigo próximo. Londrina é uma cidade diferenciada, né, Tarcísio? E você sabe, da mesma forma que a gente tem o apreço por esses familiares, a gente também tem disputas, às vezes, com eles, né? Nem sempre essa relação é 100% amistosa, né? Você tem que convencer essa cidade, às vezes, a tomar rumos diferentes do que ela vem tomando. Londrina ocupa um espaço privilegiado por conta da sua rede de educação, que foi criada com muito esforço pelos nossos pioneiros e tantos outros homens e mulheres da nossa cidade, que nesses quase 90 anos, Londrina hoje ocupa o quarto lugar em termos de tamanho de cidade aqui no sul do Brasil. É uma das cidades mais desenvolvidas em termos de IDH, quando a gente olha para esse país, mas Londrina tem uma particularidade em relação ao tamanho da desigualdade social. A cidade tem ficado cada vez mais desigual, nós temos tido cada vez mais moradores de rua, as condições de vida da população trabalhadora têm ficado cada dia pior e é um reflexo por conta de um processo de desregulamentação das legislações trabalhistas, dessa rede de apoio que foi criada durante esses mais de 100 anos aí de história política, de embates, né? Desde a implementação da República em 1889, a gente tem essa dificuldade, né? Nós temos essa luta e Londrina faz parte desse processo. É uma cidade que se constitui a partir de 1934, com a vinda de mineiros, italianos, paulistas, alemães, japoneses, gente do mundo todo, né? E muitos migrantes aqui da nossa rede do sudoeste, do sudeste, na verdade, aqui do Brasil, do norte, do nordeste também. Londrina tem a sua particularidade na sua formação, conhecida como Pequena Londres. Nós temos ali a formação de Londrina com o George Craig Smith e com o Sr. Arthur Thomas, que ajudaram aqui a organizar a Companhia de Terras Norte do Paraná. E a partir dali você tem um desenvolvimento da cidade econômico diferenciado por conta do enfraquecimento, né, da política cafeeira nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e você tem um desenvolvimento muito rápido da nossa região.
há sempre aqueles que dizem que a nossa região é uma região filha do Tratado de Taubaté, né? Por conta dessa reorganização econômica que ocorre entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E essa reorganização econômica, né, a proibição do cultivo do café, a reorganização política e econômica dessa região reflete aqui para a gente. Hoje, Londrina está num momento muito interessante. E como é que eu defino esse momento interessante? É interessante porque nós temos ilhas de prosperidade, professor Tarcísio. O que são ilhas de prosperidade? São pontos localizados dentro da economia londrinense, área de inovação, de tecnologia, a área agroindustrial, o setor rural de médio e grande porte, já tem um recorte específico para o pequeno produtor, né? Nós também temos recortes específicos para os pequenos empresários da área de inovação, que também estão patinando bastante ainda, e o setor de serviços, que, como todo mundo sabe, Londrina é uma grande cidade prestadora de serviços, né? Nós não temos grandes indústrias aqui, nós não temos um diferencial nesse item que estados como o de Santa Catarina, que nós discutimos aqui, né, professor Tarcísio, tem, né? Ou a região de Curitiba, até a região de Maringá, nós vemos que esse setor industrial tem um diferencial, inclusive, tem um peso grande na área econômica e na criação de empregos. Londrina não tem esse suporte, por conta de erros políticos e econômicos que foram cometidos e que continuam sendo cometidos, inclusive, quando a gente olha para as administrações, né, que tocaram e que tocam a cidade. E por quê? Esses erros aconteceram e continuam acontecendo. Aí a particularidade de Londrina, que também se repete em tantos outros lugares desse nosso país. A continuidade de grupos políticos. Quando a gente vai falar como está Londrina, essa é a tua pergunta, como é que está Londrina do ponto de vista econômico? Está nessa situação, nós temos ilhas de prosperidade, mais ou menos 1.800 empresas abertas, com quase 3.000 vagas de emprego abertas também na área de tecnologia e informação. Então, nós temos aqui todo um ecossistema de inovação bem desenvolvido, muito interessante, que tem trazido emprego, tem gerado renda, inclusive com média salarial de 3 a 5 mil reais. É um tipo de particularidade muito interessante para Londrina. Porém, entretanto, todavia, nosso setor de serviços, que era o nosso grande campeão na criação de empregos, sofre muito, né? E não tem nada a ver com a história que dizem, mas fechou, fez lockdown. Todo mundo sabe que aqui em Londrina esse negócio do lockdown durou pouco, muito menos do que devia ter durado, foi totalmente desorganizado, e esse não foi o grande culpado. O culpado é a renda do trabalhador brasileiro, por erros cometidos lá em Brasília, tá? Com as reformas que foram feitas, acabou por diminuir a capacidade de consumo do trabalhador. Por quê? O nosso país, como nós já discutimos aqui no canal, e nós vamos sempre que possível repetir, é um país que tem a sua economia baseada no consumo. É isso. Tá? Nós não temos grandes investimentos na área de renda e tudo mais. O trabalhador, a nossa base da pirâmide, que é uma base muito larga, se ela não consome, o resto da cadeia produtiva e econômica do país não se sustenta. E Londrina sofre muito com isso, por conta do percentual que o setor de serviços tem, como ele influi dentro dessa cadeia produtiva e econômica da cidade. A geração de emprego e renda depende muito dele. Eu queria fazer uma pegada aí nesse sentido que você estava falando, né? Porque a gente está pronto aqui para falar de uma grande cidade, que é um exemplo. Nós temos Maringá aí perto também, nós temos, lógico, Santa Catarina, né, Joinville e outras cidades muito desenvolvidas, nós temos excelentes cidades em São Paulo, mas são cidades modelos. Mas o senhor fez uma leitura aí de vários problemas, né? Por exemplo, essas cidades que têm muito emprego, que têm renda, e você começa a ter morador de rua, que é uma coisa que praticamente não existia. Você não conhecia morador de rua, né, nessas cidades, nesse ambiente. Então, essa cidade ela já está percebendo esses problemas. Maringá, Londrina, essa massa que temos aí, né, esse bloco de desenvolvimento aqui no Paraná. O senhor percebe que há uma preocupação com essa situação? Há algum movimento devido a essa força, né, que esses municípios têm, especialmente Londrina? O senhor está aí atuando, inclusive, né, tanto como professor, como também faz a sua parte dentro de âmbito político. O senhor percebe que há algum movimento de puxar fila para mudar alguma coisa, para melhorar essa situação?
Eu acredito que sim, mas quando eu faço essas pontuações sobre a manutenção dos problemas e coloco já paralelamente ao fato de que a manutenção desses problemas vem pelo fato de que nós temos a manutenção dos mesmos grupos políticos no poder aqui, é para que causar reflexão já. Londrina tem encontrado caminhos, tá, para poder resolver os seus problemas. O setor da área de inovação, por exemplo, ele vem desde o começo dos anos 2000 com um programa criado chamado Londrina Tecnópolis. Foi criado ali em 2001, 2002. Ele foi gestado ali. E tudo aquilo que você vai fazer que realmente precisa de investimento na área de educação, que precisa de uma parceria de âmbito privado e público, ele requer tempo, requer planejamento e requer um tipo de ação política coordenada que demora muito para acontecer por conta das particularidades, né? Isso é um tipo de situação que você tem que casar ali naquele momento as engrenagens, que são diferentes, mas precisam se encaixar para fazer com que essa máquina, que esse mecanismo se desenvolva. Londrina encontrou esse caminho nesses últimos anos, com parcerias com o setor privado, compreendeu esse caminho, mas o gargalo social é muito grande. Quais são as nossas, assim, eu vou dar continuidade a essas pontuações e vou te falar especificamente, por exemplo, sobre essa questão de moradores de rua. Londrina, durante muitos anos, não se via esse contingente de moradores de rua, de pessoas em condição de rua, pessoas em condição de viver ali nessa condição de carestia, né, de miserabilidade. Nós tínhamos um programa aqui que durou muito tempo, que chamava Sinal Verde, que era um programa que fazia uma assistência de forma ali 360, completa, tá? Atendia essas pessoas do início ao fim, até fazer com que ela ou voltasse para a cidade dela, ou voltasse para a família dela, ou voltasse a estudar. Ela era atendida de forma completa. E esse programa foi sendo enfraquecido e nós temos problemas por conta disso, né? As questões econômicas ficaram muito grandes, os programas de assistência, as políticas públicas de assistência social foram sendo enfraquecidas por interesses políticos, é claro, e nós estamos vivendo esse momento. As soluções são a continuidade de políticas públicas e parcerias na área de educação, tá? Para que a gente possa diminuir com o passar do tempo, se fosse essa desigualdade. Claro que, volto a dizer, Londrina está inserida dentro de uma condição muito particular e com forte influência sobre as decisões políticas tomadas em Brasília, tomadas em Curitiba, tomadas aqui na Duque de Caxias, na nossa prefeitura também. Então, nós temos um conjunto que não se separa. O Estado brasileiro é gigantesco, tem forte influência sobre a vida das pessoas, sobre as economias municipais. E quando a gente olha decisões tomadas que enfraquecem a base da pirâmide e não proporcionam um consumo, por exemplo, para uma economia que depende do consumo, principalmente na área de serviço, e você vive numa cidade que depende dessa lógica, você imagina, é claro que você terá problemas e você precisa de mudanças que não só passam pela cidade, mas passam a nível de Estado e também a nível de país. Nós precisamos de mudanças. A partir de 2016, nós tivemos um enfraquecimento do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nós tivemos um enfraquecimento das condições econômicas dos trabalhadores e pequenos empresários, por conta do enfraquecimento mesmo do pagamento da própria legislação trabalhista, né? Quando você mexe nesses direitos e enfraquece a renda das pessoas, você atinge um ciclista com um trem. Essa é a realidade. Você atinge a nossa cidade aqui de uma forma muito forte. Isso causa transtornos e estragos que não vão ser resolvidos num passe de mágica, não vão ser resolvidos a não ser que haja uma parceria e uma mudança política, né? E de políticos, inclusive, para que a gente possa tomar um rumo diferenciado. Quando a gente olha para a solução qual é? A continuidade de políticas públicas que façam parcerias com entes privados, visando a criação de mão de obra especializada para ocupar esses 3 mil empregos que eu disse que existem nessas mais de 1.800 empresas que existem aqui na cidade.
a manutenção de políticas públicas que cooperem, tá, para que o empreendedorismo se torne algo com forte capacidade de desenvolvimento. Então, essa questão do ecossistema de inovação que nós temos na cidade, ela com certeza vai contribuir. As nossas joias, como nós dissemos anteriormente, em lives anteriores, em vídeos anteriores, são as nossas universidades. Elas vão nos proporcionar, nos capacitar para que a gente possa enfrentar esse futuro tão próximo, né? Que é sempre o mês seguinte, né? Não tem mais aquela história de no ano que vem eu vejo, eu vou aguardar o 13º, eu vou, daqui 2 anos eu vejo. Não, as coisas estão tão difíceis para os pais de família, para os trabalhadores em geral da nossa cidade, que não dá mais para poder esperar ciclos, né? Um papel, que é um papel que ele não é da cidade de Londrina especificamente, mas volto a dizer, é de Brasília de novo, é diminuir o impacto dessas decisões, dessas péssimas decisões que foram tomadas pela própria Brasília lá atrás, né? Criando um sistema de renda universal que contribua para que a gente possa usar como passagem, né? E contribuir para que isso seja só uma passagem e não uma condição concreta da realidade brasileira, paranaense e londrinense. Eu percebi na sua resposta que você pegou dois eixos, assim, né? É uma questão dessa necessidade da renovação política, porque grupos se mantêm. Hoje eu ouvi alguns comentários, né, de especialistas sobre como que a legislação das eleições está sendo armada de tal forma que cada vez mais as eleições vão ficar na mão desses grupos, eles estão se fechando, o número de partidos está diminuindo, né? Está ficando muito poder na mão desses caciques. Então, você fala, né, temos que passar por essa transição, e que nós vamos ter uma oportunidade de fazer essa transição agora com a eleição. E, ao mesmo tempo, o mundo está saindo de um triturador de carne, né? O mundo passou por um túnel ali que se chama pandemia, né? Então, juntando essas duas coisas, né, como que você enxerga Londrina passando por essa pandemia, como que ela saiu da pandemia, e saindo da pandemia ela já está encarando direto essa eleição, né? Como que Londrina está se comportando em relação a isso? Então, sem citar diretamente esses grupos, vamos lá. A situação de Londrina é a seguinte: nós tivemos um enfraquecimento dos setores mais populares, dessas organizações que estavam mais ligadas à base, ao dia a dia desses pequenos empresários, pequenos produtores rurais e do trabalhador em geral. Então, nós tivemos um boom desses grupos que a gente chama, que diz que é mais à direita, né? Esses grupos que representam o empresariado, que representam pessoas que acreditam que essa visão, essa pseudo-visão, né, neoliberal de sociedade pode resolver algum problema. E a gente sabe que, no final das contas, não é a realidade, né? Qual é a realidade de Londrina nesse momento em particular? É que Londrina precisa de uma representatividade política progressista que compreenda a função de um Estado regulador e indutor. Para isso, não pode ter gente que vai lá roubar o Estado, porque senão o Estado ele perde essa capacidade. Nós precisamos de gente séria. Gente que, às vezes, quando se olha, você fala assim, mas você precisa de novos nomes na política para fazer isso? Nós temos nomes muito capazes, que estão na política há muito tempo e que devem permanecer na política para continuar combatendo esses grupos mais conservadores, mais neoliberais. Nós precisamos que esses nomes fiquem, permaneçam na política. Mas, é claro, nós também temos que, no outro ponto, oxigenar. Eu acredito que Londrina vai dar sua contribuição, vão aparecer candidaturas e grupos políticos que vão apresentar novos nomes, em conjunto com nomes antigos, nomes que já estão na política há bastante tempo e que vão poder dar sua contribuição. O momento específico de Londrina é o seguinte: nós temos esse enfraquecimento desses grupos mais progressistas e um fortalecimento absurdo de grupos mais à direita e populistas ligados a setores que já não deveriam estar na política há muito tempo, porque as pessoas deveriam acordar e não deveriam mais manter, né, como representação política da cidade
pessoas que estão ligadas a grupos políticos envolvidos em escândalos em cima de escândalos. Essa é a realidade. Mas o londrinense insiste em manter esse pessoal. Só que são pessoas muito habilidosas, né, no trato do marketing político, né, professor Tarcísio? Então, é uma coisa que, assim, é uma situação em que a gente tem que fazer a nossa parte de educar e procurar essas bases, né, procurar a população ali no dia a dia mesmo, no diálogo direto com essas pessoas, para mostrar que um outro caminho é possível, né, e que esse outro caminho é um caminho melhor, de desenvolvimento social, econômico, político, de emancipação desses trabalhadores, pequenos produtores rurais e pequenos empresários. As pessoas têm que acordar. Nós temos que fazer uma política de distribuição de renda voltada para a base. Só a base consumindo, Londrina voltará a ter o desenvolvimento do seu setor de serviços e possibilitará que filhos de trabalhadores, filhos de pequenos empresários e filhos de pequenos produtores rurais possam estudar, possam consumir e possam ter a possibilidade real de emancipação, que é isso que a gente trabalha, é para isso que a gente trabalha. São para esses grupos, inclusive, que a gente trabalha diuturnamente, buscando as suas representações e buscando dialogar de forma direta para que essa cidade, chamada Londrina, que já deu tanto orgulho para o norte do Paraná, para o estado do Paraná, para o sul do Brasil e para o Brasil como um todo, possa novamente nos orgulhar. Quando a gente olha para Londrina, nós temos as suas particularidades. Londrina foi a capital mundial do café, Londrina sempre foi pioneira em transplantes, em cirurgias complexas, mas isso foi no setor privado? Não, isso sempre foi por conta do Hospital Universitário da UEL, sempre foi por conta da Santa Casa, sempre foi por conta do investimento público feito no SUS, feito em hospitais públicos, que possibilitou a nossa cidade tantos momentos de glória, por assim dizer, né? Nós não tivemos solução aqui ou momentos de glória por conta do setor privado de forma exclusiva. Não. Tudo aquilo que a gente conquistou aqui foi de forma simbiônica ali, houve um sincretismo, digamos assim, né? Nós tivemos ali parcerias público-privadas que nos possibilitaram avançar. Os problemas sociais não são exclusividades de Londrina. Todas as cidades do Brasil têm, todas as cidades do mundo têm. Você tem cidades como Nova York, nos Estados Unidos, que é a mais cosmopolita de todo mundo, não é? Que tem lá 70 mil moradores de rua, não é isso? E é uma das cidades mais ricas do mundo. Né? Ter 2 mil moradores de rua, que é o que acontece em Londrina, é uma tragédia. E nós não vamos relevar isso por conta de um comparativo com outras cidades. Mas é importante dizer que os problemas eles existem não só em Londrina, mas em outros lugares também. Eu queria pegar uma palavra sua aí de uma fala um pouquinho anterior. Você falou momentos de glória, né? Eu acho que, assim, você é um pouco diferente, né? Eu tenho uma história um pouco diferente porque eu não vivi onde eu nasci. Na verdade, quando eu saí da cidade onde eu nasci, que é a pequena Piabiru, eu não lembro, porque eu era criança, e depois eu passei por vários, né? Morei em outro estado, em vários municípios. Mas eu vejo assim, essa questão até da nostalgia, né? De relembrar o que era bom, né? Isso também faz você sonhar, né? Como é que você sonha, Londrina, daqui a 10 anos? O que você planeja? Passando por isso aí, aonde que você acha que Londrina pode chegar em 10 anos? Vamos pensar positivamente, vamos ver Londrina clareando o seu caminho, Londrina resolvendo os seus problemas, retomando políticas públicas como a do Sinal Verde, para que a gente consiga assistir socialmente esses nossos irmãos e irmãs que moram na rua. Então, vamos imaginar essa Londrina que vai assistir socialmente, vai contribuir com esses quase 2 mil moradores de rua que transitam pela nossa cidade. Londrina provavelmente deve eleger pessoas que também possam contribuir do ponto de vista progressista para que a gente retome o caminho do desenvolvimento social e dos direitos trabalhistas, a retomada, a revogação da reforma trabalhista, e dentro disso nós vamos possibilitar com que os setores do grande capital possam novamente
fazer aquela política de envio, né, de recurso para a base, né, fazendo o pagamento de salários mais justos, retomar novamente a valorização do salário mínimo e a formalização do emprego. Dentro desse contexto, Londrina voltará ao seu desenvolvimento. E quais são as metas, qual é o foco da cidade de Londrina para esses próximos 10, 15, 20 anos? É o ensino integral nas escolas públicas municipais, tá? Isso vai nos possibilitar, nesses próximos anos, que a gente desenvolva a nossa juventude, essa criançada aí, ensinar eles não só o português, a matemática, a história, a filosofia, mas ensiná-los a empreender, e ter a sua responsabilidade social. Londrina tem dezenas, mais de 70 escolas municipais hoje aí, tá? Londrina pode muito bem contribuir com o futuro dos filhos dos trabalhadores, pequenos empresários e pequenos produtores rurais que estudam nessas escolas, né? Londrina tem a possibilidade real de saltar dessas 1.800 empresas da área de tecnologia e informação para mais de 2.000, 2.500, porque nos próximos dias nós vamos ter a inauguração, por exemplo, do Tecnocentro. O que é o Tecnocentro? O Tecnocentro ele vai servir como um articulador do setor de tecnologia, inovação, educação, para que os empresários, os empreendedores, né, possam estar ali articulados com esse ecossistema de inovação e possam, articulados por conta do Tecnocentro, dirimir as dificuldades iniciais dos seus negócios, para que a gente possa aumentar o tempo de vida útil dessas empresas, né? Para que a gente possa conseguir empregar de forma formal, tá? Porque a gente vive um momento de pejotização muito forte disso, e aí, volto a dizer, a gente precisa desse papel de Brasília nesse processo, tá? Porque se deixa solta aqui a base, ela vai manter essa pejotização. E é horrível, porque você só aumenta o fosso da desigualdade, tá? Você não consegue, é falácia pura. Ah, mas os empresários vão pagar melhor porque está pejotizado. Todo mundo sabe que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. É um ou outro que ganha um pouco mais, mas, no geral, só com a carteirinha assinada ali, o INSS pago, o fundo de garantia na conta, tá? A possibilidade do cara ter férias e férias pagas ali, é que a gente tem ali o trabalhador com condição de ter uma vida um pouco mais digna, porque eu volto a dizer, não adianta a gente olhar para o empreendedorismo e falar, ah, não, nós precisamos desregulamentar, nós precisamos liberalizar a economia. Poxa, cara pálida, que Brasil que você vive? Em que Brasil que você vive? Eu sei, eu sou empreendedor também, é claro que eu não quero pagar impostos, mas nós precisamos de uma condição econômica que possibilite o aumento do consumo, que eu ganhe mais, tá? Que as pessoas ganhem mais. Para quê? Para que a gente possa pagar melhor os empregados que vão estar trabalhando com a gente. A gente não adianta ter uma economia, sabe, esquálida, uma economia fraca, frágil, com pouco consumo, pouco ganho. É claro que você vai querer o tempo todo pagar pouco, né? Você vai querer pejotizar todo mundo que está na tua base ali, está no teu conjunto. Mas a gente sabe, esse tipo de coisa não deve se tornar uma regra. A gente tem que combater isso. Londrina, daqui a 10 anos, é a Londrina do futuro, que vai dar sua contribuição para o estado do Paraná, para o sul do Brasil e para o Brasil. Eu quero uma Londrina empreendedora, desenvolvida do ponto de vista econômico e social. É essa cidade que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha. Eu quero agradecer aqui mais esse momento, né, que a gente tem até intensificado, já está começando a conversar mais de uma vez por semana, sinal que a gente está gostando. E eu quero convidar aí os londrinenses, olha lá, assistam, né, esse bate-papo nosso aqui, passem para os seus colegas, compartilhem, tá? E juntem-se aí, né, ao professor Gibelato para tentar lutar pela sua cidade, para melhorar a cidade. E, lógico, a gente sabe da força que tem Londrina, né? Melhorando Londrina, nós temos certeza que o estado do Paraná também vai melhorar. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo espaço, professor.